Bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Antes de iniciar o nosso podcast de hoje, para celebrar o centenário de Milor Fernandes, vai aqui o meu comercial. No dia 25 de agosto, estarei lançando na União Literária Anapolina a minha primeira coletânea de poemas e prósias, na ULA. Até lá! Hoje nós vamos conversar com o jornalista, professor de arte teatral do Departamento de Artes Cênicas da UNB, compositor. Você também é poeta, evidentemente. Sou poeta. E o Fernando estará aqui com a gente para celebrar o centenário do Milor Fernandes, centenário que está sendo completado agora no dia 16 de agosto, na semana em que estamos gravando esse podcast, que vai ao ar na semana seguinte. Fernando, é um prazer recebê-lo aqui para a gente Prazer estar aqui. falar desse cara incrível que é o Milor Fernandes, né? Aham. Então, você acaba de redigir um artigo fazendo um balanço da obra dramatúrgica do Milor. Uhum. Muita gente conhece o Milor humorista e o Milor gráfico. Sim. Mas o Milor também é muito relevante na questão do teatro, não é isso? É verdade. Ele escreveu, pelo balanço que eu pude fazer, consultando livros, né, que eu localizei 14 livros e 18 textos teatrais. Na verdade, um deles não é um texto teatral, é um show em que ele intercala, falas, textos breves a letras de canções. Foi um show escrito para o MPB4. Se chama Bons Tempos, hein? Bons Tempos, hein? Né, com interrogação. Mas, descartada, quer dizer, somada essa peça e descartadas as reedições, seriam 18 textos. Sem essa peça, que não é propriamente uma peça, eram 17 peças teatrais, o mesmo número de peças que deixou Nelson Rodrigues, não é? Bom, Você, inclusive, defende a ideia de que se fizesse uma reedição dessa obra de maneira mais crítica, ou pelo menos de maneira mais organizada. exato. Sábato Magaldi fez pelas peças do Nelson e Antônio Mercado fez pelas peças do Dias Gomes um trabalho que alguém deverá fazer pelas do Milor, né? A obra dele está toda publicada, me parece, boa parte está, mas de uma forma, eu diria desordenada, porque as peças foram saindo sem um cuidado crítico que as situasse, que fosse estabelecendo relações e tal, né. Mas, estão todas aí, ou pelo menos o que é o essencial, então isso não seria difícil de fazer, né. Eu espero que a LPM, que é quem está, que quem publicou a grande parte das peças do Milor, faça esse trabalho agora, né. Ela tem os direitos autorais, né? Exato, é. O interessante disso que você acabou de falar é que o próprio Milor publicou a Bíblia do Caos. Pela Então, LPM, pela LPM. uma edição bem cuidada, né. Mas a brincadeira aqui é com o Caos, a Aham. obra dele que Ah, tá. precisa ser Tá. ordenada. Desfazer esse caos, né, da Bíblia, que é a obra do Milor, né. É. E a qualidade dessas peças, o que você descobriu? Pois é, reiterando a comparação com Nelson e com Dias Gomes, que são, artistas da mesma geração. Nelson é 10 anos, 11 anos mais velho, né, e o Dias Gomes é do ano anterior, de 22, e o Milor é de 23, né. Então, você tem no Milor talvez uma inconstância maior quanto à qualidade estética,
Mas você tem momentos altos, tão altos quanto os que você encontra nesses 2 dramaturgos, que são 2 dos maiores da dramaturgia brasileira, né. Eu resisto a isso, eu não concordo muito com essa história de você apontar o maior, né, e tal, mas dá para você fazer uma seleção dos maiores, né, e flexível, sem essa ênfase no quem é maior, quem é menor. Mas o fato é que o Milor tem algumas coisas mais frágeis e tem algumas coisas muito boas, né, que poderiam integrar qualquer antologia de dramaturgia brasileira. Sei, sei. O editor da revista Serrote, que é o Paulo Roberto Pires, está concluindo Uhum, uma biografia do Milor. Evidentemente, eu estou esperando que ele traga algumas definições melhores para a gente. Além do que a gente já sabe, uhum, há quem compare o Milor como intérprete do Brasil, da qualidade do Machado de Assis, aquela fina ironia que vê o Brasil de uma maneira muito crítica, não é? E eu acho que a gente poderia ir um pouquinho até mais longe, porque o Milor às vezes me lembra, pelo seu ceticismo, pessoas como Montaigne, o filósofo francês do século XVI. Ele realmente era um cético, uhum. evidentemente era um anarquista tremendo. Não lhe cobrem coerência, porque, como diz o Oscar Wilde, coerência é coisa para gente que não tem imaginação. Às vezes, ele resvalava em ideias muito conservadoras e até reacionárias, mas, de maneira geral, ele é uma pessoa assim, crítico, dos maiores críticos da ditadura militar, não Uhum. é? Ele dizia, por exemplo, lá no Palácio Planalto tem alguém de 4 e não está procurando o anel no tapete. Ou a lente de contato, não sei bem que. Aham. Como é que é? Qual a sua avaliação assim do pensamento do Milor Fernandes? Em relação ao pensamento político, ele fez o que toda a esquerda, naquela fase fez, né, foi crítico e há algumas saídas muito felizes, né. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quebrando um pouco a cronologia, você tem aqui, eh, esse livro, até a capa já caiu, que é bom, aqui, né, que é o Vidigal, Memórias de um Sargento de Milícias. Ele adaptou o romance do século XIX, do Manuel Antônio de Almeida, e transformou numa comédia musical, numa farsa musical. E é uma peça muito bem escrita, né. As letras, eh, numa primeira versão, foram feitas por outras pessoas, depois ele fez uma nova versão que publicou e entregou as melodias ao Carlos Lira e fez as letras, né. São 2 versões da peça. E a que foi montada foi a primeira versão. Essa aqui não tem notícia de que tenha sido montada. E é uma peça divertidíssima, porque ele faz uma crítica do autoritarismo retomando o século XIX, ou seja, para todos os efeitos, eu não estou falando do que se passa agora, né, foi um recurso muito usado, que ele usou em Liberdade, Liberdade, né, Com que é uma peça de recortes, né, uma peça de recortes. A gente vai falar nisso, os textos colagem, né. textos colagem. É. Agora, há um recurso aqui muito imaginativo, acho genial, é que nessa peça, toda vez que se menciona o nome do Vidigal, que era um chefe de polícia ferocíssimo lá do tempo do rei, né, nos tempos do rei, o Dom João VI, eh, o Vidigal aparece em cena, assim, fantasmaticamente, né, então é muito engraçado, porque ele está falando que está numa outra situação completamente diferente, mas se mexeu, tocou no assunto Vidigal, ele aparece, ou seja, ele está onipresente, né, ele está por toda parte, e era mais ou menos o sentimento que se tinha durante a ditadura, né, a gente não pegou aquela primeira fase, éramos muito pequenos, né, creio que você e eu,
mas era uma sensação de que o espião estava ali na sala ao lado, né. Então ele fez algumas coisas críticas dentro do que era possível, né, para não ser pego pela censura, que o perseguia um bocado, né, o incomodou no mínimo, né, e que é genial, né, é engraçado, né, esse recurso de você fala um personagem, ele aparece, né, e com isso você está dizendo que ele está por toda parte e cuidado com o que você diz, né. Sim, sim. Então Uma coisa muito interessante na carreira do Milor é que a censura é anterior à ditadura militar. Ele foi demitido do Cruzeiro por escrever A Verdadeira História do Paraíso, que era uma gozação na Bíblia, né. Ele estava uhum. viajando, estava na Europa, e o Juca Chaves deu a notícia para ele, falou: "Ó, você foi demitido". Porque incomodou demais da conta as pessoas de bem do Brasil, da família. Aham. Isso deve ter sido 53, não foi? Eu acho que foi Por na aí? década de 50. É, porque, em 50, não, perdão, em 46, 48, por aí, né, 46 foi a data de redação do Anjo Negro, do Nelson Rodrigues. 48 já é a montagem depois de uma pressão grande das senhoras católicas para que a peça não fosse montada. Então, é só para lembrar que 48 já estamos fora da ditadura do Vargas, né, que acaba em 45, é o governo do Dutra, né, anos 50 já é ali, estamos às vésperas do governo Juscelino, ainda é o governo, o segundo governo do Vargas eleito e tal. Então, mesmo durante os períodos de democracia, nós tivemos censura, Sim, sim. não é? Sim, sim, sim. Diz, inclusive, que a mulher do Dutra era uma católica terrível, que influenciava nas políticas A mulher públicas. do Dutra deve ser uma senhora parecida com a mulher de um general que chegou a uma livraria nos anos 70 e viu lá, Feliz Ano Novo, né, Rubem Fonseca. Ela achou bonitinho, comprou o livro e ficou horrorizada, porque o livro fala de assaltos, mostra um Brasil terrível, né, de desigual e tal. Então, e ela conseguiu a censura do livro, porque era mulher do general. O general usou o seu prestígio e conseguiu que o livro ficasse proibido durante muitos anos. Isso também é uma forma de mostrar não só a censura, mas o modo como ela é exercida em algumas circunstâncias, né. Ou seja, se alguém não gostou, é o quanto basta, né, alguém de poder, né. Fernando, antes de você fazer uma cronologia das peças, talvez valesse a pena a gente mencionar o fato de que o Milor foi também um puta tradutor, Ah, sim, inclusive do Shakespeare. sim. Além de ter trazido, para o Brasil vários autores que aqui eram desconhecidos. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, do Arthur Bloch, que Hum. fez a Lady Murphy, que é uma gozação muito interessante, né. Se alguma coisa dá certo é porque alguma coisa deu errado. E se alguma coisa tem que dar, errado, vai dar. Mas Se aí se o pão com manteiga cair. cair no chão, certamente o lado da manteiga vai cair para baixo. Mas aí ele foi, então, um grande tradutor, inclusive do Shakespeare, Uhum, e isso evidentemente tem a ver com a sua obra dramatúrgica, né. sim. Ele traduziu mais de 70 peças. Eu tinha na internet está publicado pela LPM, uma relação das peças, né, tanto as peças dele como ou eu cruzei isso com o que tinha na Wikipedia e tal, e sobretudo nessa pesquisa eu já tinha alguns livros e localizei ao todo, 14. Mas, deixei de lado as traduções, que são inúmeras. Mas ele traduziu clássicos como Shakespeare,
como Racine, há uma peça do Brecht traduzida por ele, que é o Senhor Puntilla e seu Criado criado Mate. Mate, que o Túlio Guimarães montou aqui em Brasília em 98. Olha que interessante. Fiz parte dessa montagem Ah, é? até. Essa peça é engraçadíssima. É É uma um delícia. capitalista que fica bonzinho quando bêbado. Exatamente. Ele só é bom quando bebe. E isso, na verdade, é uma espécie de anedota, um personagem clássico lá nas culturas europeias, ao que parece, e o Brecht aproveitou, né? Sim. Então, aqui eu tenho até uma relação, Shakespeare, Molière, Racine, Chekhov. Ele fez uma tradução de O Jardim das Cerejeiras, que é uma peça linda, Do Chekhov. que minha mulher prometeu ler, ainda não leu, mas eu espero que ela esteja ouvindo isso em algum lugar, né? Em algum lugar aqui perto, né? Pirandello, Miller, Brecht. O Pirandello, ele traduziu, não sei se outras, mas ele traduziu Assim é, se lhe parece, né? Que a peça termina relativisticamente, né? Quer dizer, a verdade é a verdade de cada um, né? Enfim, o Arthur Miller, né? O Brecht, né? Como que eu já falei, Fassbinder, né? As Lágrimas Amargas de Petra von Kant e muitos outros. E ele trouxe essas peças para o português entre 55 e 2008, ou seja, ele passou a vida traduzindo, né? E há quem já tenha dito que traduzir é criar pontes. Se é assim, o Milor passou a vida a criar pontes, a construir pontes. Ele era um pontífex. Era um papa, né? Exatamente. Que é o título do papa, né? O sumo pontífice, né? Ele realmente fez um trabalho de tradução que é importante. Não foi só ele, né? A Bárbara Eleodora fez um trabalho muito importante com Shakespeare também. Há vários outros tradutores de teatro. Mas o Milor tem uma coisa singular, rara, que é essa constância, né, de passar a vida toda. Há, inclusive, um texto breve dele, em que ele diz, não me parece que seja pedantismo, não, ele morava de frente para a praia, não é isso? E ele disse, puxa, aquele cara ali está pegando surf, né, se divertindo e tal, e eu estou aqui traduzindo Shakespeare, né? Então, eu fico me perguntando, porque ele também era um esportista, ele também valorizava os esportes, né? Mas ele ficava dizendo, puxa, o que deu errado comigo, né? Assim, né? Então, agora, são coisas polêmicas, né? Por exemplo, eu me lembro de um artigo de um professor, de um tradutor, que tinha traduzido Hamlet, ou passou ali pelo Shakespeare, e que criticava o Milor, dizendo que o Milor achava que o que não fosse dele, em se tratando de traduzir Shakespeare, não era bom, né? E acusando o Milor de traduzir muito com base em dicionários e tal. Não sei se isso é verdade, não sou um especialista em Shakespeare, sequer em inglês, né? O meu inglês é bem de fast food, mas eu acho assim que talvez uma atitude ciumenta, né, da parte dele. Eu acho que provavelmente ciumento, pelo que eu mesmo sei, as traduções do Milor eram traduções muito amigáveis. Ele, em vez de fazer a tradução chamada estrangeirizante, Uhum. ele tentava traduzir para a linguagem mais popular, não é? Uhum. Então facilitava. O Shakespeare, se você ficar no tom erudito, pouquíssimas pessoas vão compreender, É né? verdade. Então ele tinha essa preocupação também de falar a língua do povo. Eu acho que, inclusive, alguém deve estar estudando, já estudou isso, que a qualidade literária do Milor está na sua expressão de língua brasileira. Uhum. Isso é preciso ter claro. Tá? Não, com certeza. Ele fez isso, por exemplo, em
em O Jardim das Cerejeiras, né. Inclusive algumas concordâncias que ele achou que eram pedantes, por exemplo, quando você diz assim, eh, um exemplo banal: "Alugam-se lojas", né, então ele: "Ah, por que que lojas é o sujeito dessa frase e vai para o plural?". Eu acho que deve ir para o plural, mas ele tinha uma coisa, assim, meio de birra com a Academia Brasileira de Letras, especialmente, que é quem legisla, né, eh, quanto à língua no Brasil. E como a academia esteve, não está mais, há muito tempo não está, mas esteve identificada à ditadura, então ele era mais um motivo para a implicância dele e de outros do Pasquim, né, o Jaguar também brincava muito. O meu amigo Já o Oswald de Andrade brincava, né, rabigalos, aí o que é rabigalos? Que são rabigalos e o Oswald dizia na peça O Rei da Vela, é a tradução da academia para cocktails e tal. o meu amigo Marcos Bagno, que é um linguista, nessa frase de alugam-se salas, ele está do lado do Milor, porque quem aluga não é as salas que estão se alugando, é o dono dela que aluga as salas. Sim, sim. Mas acontece que a língua não é tão lógica, né. Não, mas a língua tem uma lógica, evidentemente a língua vai se adaptando e a língua é o que o povo faz dela, né? Então temos uma polêmica aí, né. O Milor tem uma frase muito interessante que ele falava assim, que a liberdade é uma coisa muito interessante. Ninguém nola dá, porém muitos nola tiram. Aí ele fala assim, ó língua. É, é. Eu queria, Henrique, põe a bandeira de Minas Gerais ali. Eu queria fazer um comentário sobre Aham. a questão da tradução e daqui a pouquinho se a gente entra na cronologia. Eu lembro uma vez que o Milor fez uma polêmica tremenda com a tradução dessa frase da bandeira de Minas Gerais. Uhum. Eu até queria aproveitar para dizer o seguinte, que eu acho que o Milor é um dos grandes críticos do fenômeno que se chama bovarismo, que o Uhum. Machado fala lá do medalhão, né? O Uhum. sujeito tem ali 2 ou 3 frases em latim e acha que sabe tudo. Sim, sim. Aliás, o próprio Milor falou assim: quando a gente sabe 3 frases de latim, isso faz a maior sensação. Só que o Milor, ele estudava, e inclusive tem um aspecto biográfico dele, que ele foi casado desde 1980 com a jornalista Cora Ronay, que é filha de Paulo Ronay De um enorme tradutor, né. e de um enorme latinista. E Uhum. aí o Milor encasquetou com essa frase, libertas que sera tamen, da bandeira de Minas Gerais, e o pessoal falou assim, liberdade ainda que tardia. E aí ele falou assim, quem fez isso aqui, que é uma frase tirada das bucólicas do Virgílio, Uhum. errou de botar aquele tamen lá embaixo. Porque liberdade, ainda que tardia, é libertas que sera. Uhum. Libertas que sera. Sim. Aliás, em italiano, até hoje, boa tarde é buonasera. Aham. Aquele tamen é todavia. Libertas que sera tamen. Porque é uma frase mais comprida. Ele falou, não tem sentido tamen. É uma redundância, né. Não, ela é um apêndice que não tem sentido. Quer dizer, libertas que sera. Liberdade ainda que tardia. Tá bom. Todavia, eu pessoalmente acho que provavelmente a liberdade no Brasil não colou, porque tem esse todavia. Contudo, porém, tem um condicionante aí que sempre nos persegue. Aham. E isso foi motivo de grande polêmica aí entre os. É. Porque eu acho, bom, conheço latim, mas seria liberdades, ainda que todavia tardia, seria mais ou menos isso, né. Mas, assim, é uma redundância, né, porque se você diz: "Ainda que tardia", acabou,
né? Ainda que tardia. Pode demorar, mas que venha. Se Uhum. fala isso, por exemplo, da justiça, né? A Sim, justiça tarda, mas não falha. sim. Não é verdade, mas de qualquer forma a frase é bonita. Então, o que eu acho que às vezes poderia até irritar um pouco no Milor era a presunção de que ele estava sempre certo, né? Então tinha uma coisa assim de não sei, né? Não quero falar mal do Milor Fernandes aqui, devemos essa entrevista a ele, né? Mas ele tinha uma coisa assim de falar meio que já desqualificando o argumento do outro, né. Não sei se era um tempo, né, as polêmicas felizmente estão de volta, não sei se você tem reparado, mas, por exemplo, essa em torno da psicanálise que saiu agora e tal, mas houve um tempo em que se polemizava por tudo no Brasil, né, por vírgulas, por concordância e coisas assim. E ele talvez tenha se posicionado de acordo com esse espírito, né. Eu acho que a posição do Milor era a posição. Primeiro, ele era um gozador, era um crítico. Num Uhum, determinado sentido, ele era um moralista. Não no sentido banal da palavra, mas no sentido dos moralistas franceses, espanhóis, etc., que criticam o seu tempo. Não é? uhum, Então, quando ele ataca a Academia Brasileira de Letras, e o chá das 5 dos velhinhos ali, etc., ele está sabendo o que está fazendo, não é? Então, na verdade, ele está morrendo de rir de que pessoas o levem a sério. é verdade. Ele é um gozador, pô, ele é um É, humorista, é, né? é. Ele, além do mais, está fazendo teatro, né? A figura pública do Milor era teatro e tal. Agora, por trás disso tudo, tinha muito trabalho, porque Sim, sim. ele já tinha trabalhado no Cruzeiro, que o Cruzeiro chegou a vender 700.000 exemplares Uhum. por semana no Brasil, quer dizer, a revista que mais vendeu. Ele tinha trabalhado depois no Pif-Paf, sozinho, né? E ele organizou o Pasquim, aliás, 2 vezes, porque o Pasquim faliu uma vez, ele voltou, reorganizou. Então era um cara que, além do mais, era um sujeito muito organizado. É, para produzir o volume de coisas que ele produziu, tinha que ser, né, tinha que ser um sujeito organizado, disciplinado intelectualmente, né. Com relação ao Pasquim, numa entrevista que está no YouTube de 89, que saiu no Roda Viva, né, já existia Roda Viva, né, o Milor diz que entrou lá e o que quebrou o Pasquim foi a roubalheira, ele falou assim, né, ou seja, muita irresponsabilidade no mínimo, né. Mas eu me lembro bem, eu era adolescente e comecei a ler o Pasquim sem entender muito, né, mas, ele tinha uma coluna chamada "E Isso é Isso", Isso é isso. né. Agora, escrevendo sob uma ameaça permanente, né. Isso é uma coisa que a gente não tem ideia do que seja hoje, né, porque foi uma presença muito muito dura na cultura brasileira, né. Eu mesmo trabalhei num jornal Movimento, e começou a ser censurado no primeiro número. E a ditadura anunciou que faria isso. Então eram tempos, né? O Pasquim já tinha sido censurado antes, Uhum. alguns exemplares já tinham sido recolhidos nas bancas, não é? Então era terrível, era Agora, terrível. é interessante a maneira bem-humorada como eles trataram esses assuntos, né. Eles passaram algo que parece 2 meses presos, né, e justificaram para os leitores, ironicamente, que tinha havido uma gripe que derrubou toda a redação, né. Então, O próprio uma Milor não foi preso, né? não, não, né. Não, os outros sim. É. E encontraram lá Antônio Calado, Ferreira Goulart, enfim, havia, eh mas eles ficaram presos um bom tempo e chamaram a prisão de gripe, né, é Gripe. engraçado isso, né. Era um tipo de peste, de fato.
Mas, Fernando, voltando ao teatro, qual foi a primeira peça do Milor? A primeira peça do Milor foi publicada a primeira peça do Milor foi publicada neste livro aqui. É um livro de 57. Não é a primeira do volume. A primeira do volume é de 54, a montagem, mas é uma peça chamada Do Tamanho de um Defunto. É uma comédia. E ao que parece, a gente não tem certeza, mas ao que parece foi escrita em 50. Então, é a primeira peça do Milor Fernandes, aí com seus 27 anos, né? Mais ou menos. E aqui são 4 peças. Uma mulher em 3 atos. Essa que eu acabei de mencionar, que é Do Tamanho de um Defunto, e 2 outras mais breves, Bonito como um Deus e A Gaivota. Uma Mulher em 3 atos tem algumas audácias formais e tal, mas o conteúdo é um pouco conservador, né? Assim, você acaba caindo em lugares comuns e tal. Nessa outra peça, você já tem uma crítica dos costumes mais direta, acho mais firme, mais consistente. Mas Bonito como um Deus e A Gaivota, aliás, o Tchekhov tem uma peça com esse nome também, que ele certamente conhecia, era talvez uma citação, uma homenagem. Mas Bonito como um Deus contraria a ideia de um Milor machista, né? É talvez a melhor peça dessas 4, não sei, ou a mais assim contundente, porque é um drama, é sério o que se mostra ali, e mostra uma relação abusiva em que uma mulher acaba reagindo violentamente e comete um crime contra o abusador. Então, é uma peça que desmente, ou pelo menos contraria, né, a ideia de que ele fosse Misógino. um misógino, um machista e meio irresponsável e tal. As piadas, às vezes, eram irresponsáveis. O melhor movimento das mulheres ainda é o dos quadris, né? Mas, a sério, ele escreveu essa peça que merece ser revisitada. Bonito como um Deus. Sugiro aí para os trabalhos de formação, de diplomação lá de artes cênicas, né? É uma peça muito interessante e que se passa na vida noturna. O ambiente é a vida noturna carioca. A Gaivota é uma peça curtinha, mas muito, muito bonita, em que você tem um pai e uma filha lamentando a morte da mulher e mãe, né? E com muitas coisas subentendidas, à maneira do Tchekhov. Eu acho que é praticamente certo que esse título, A Gaivota, seja uma homenagem ao Tchekhov, que ele também traduziu depois, né? Fernando, teve uma peça dele que ficou em cartaz mais de ano, não é isso? Sim, Aliás, ele dizia que esse era o título mais curto de todas as peças de teatro no mundo. Ficou em cartaz pelo menos 2 anos. 2 né? anos. Mas eu li uma outra matéria falando em 3 anos. Porque depois do Rio, ficou em cartaz no Rio em 77, 78, e depois foi para São Paulo, viajou e tal. Então, isso deve ser fato, né? Ao todo, 3 anos em cena. Uma peça com a Fernanda Montenegro, com Fernando Torres, com uma jovem Renata Sorrah, não é? E, enfim, um elenco muito... Jonas Bloch, um elenco muito interessante, muito, muito firme. E eu vi essa peça adolescente no Rio. É mesmo? Eu vi essa peça. Eu vi esse espetáculo, né? E é uma história muito curiosa. É uma história em que pessoas de classe média alta, cultas e tal, né, liberais, se veem dentro da seguinte situação. Há um casal mais velho, mais maduro, e há um casal mais jovem. São amigos. O homem do casal mais jovem descobre que é estéril. E a mulher dele quer um filho e ele também quer. Então, eles, depois de alguma hesitação e tal, resolvem pedir ao homem do casal maduro que seja o reprodutor, entre aspas,
porque confiam nele, o conhecem e confiam nele, e para que a Ludmila, a mulher jovem, possa, ser mãe, né. E isso é feito depois de muita hesitação, de saída o Mário recusa e tal, né, acha aquilo um absurdo, acha que não funciona, que é isso, que absurdo, né, você vem propor. Só que depois ele concede, ele concorda e se dá a transa, né, só que essa transa não se dá uma vez só, começa a se repetir, né. Eles se envolvem, Mário e Ludmila, né, e tudo desanda, porque eles, Mário e Vera, a mulher madura, feita pela Fernanda, se separam, não é. A Vera não sabe o que fazer da própria vida, porque ela nunca imaginou uma situação como aquela. O Mário está vivendo uma aventura, para ele é mais fácil, mas para a Vera é difícil. E para o Otto também, né, quer dizer, aquilo deveria estar no radar, mas eles não puseram no radar como deveriam e aconteceu. Ou seja, os os acordos racionais nem sempre funcionam, a vida é mais complicada que isso, é mais esquiva do que isso e tal. E o final, eu não vou ficar nessa história de não dou spoiler, isso seria ridículo, né, uma peça de 77. E essa história do spoiler é uma bobagem também. Mas o fato é que, ao final, sem que você espere, o Milor usa o recurso da preparação, porque ele prepara, mas no drama é um velho recurso, mas ele usa muito bem, né? O importante aí é a eficácia, né? Eh, o Otto, ao final, se mata. E há uma consternação, evidentemente, né, geral. Não era uma coisa que se esperava. Então você tem uma preparação que insinua a possibilidade de aquilo acontecer e não se fala mais no assunto e depois acontece brutalmente à sua frente ali, sem, sem mais delongas, né? Então ele usa isso de uma forma que você termina de ler a peça ou de ver o espetáculo comovido, né, impactado, né, e nisso ele foi um dramaturgo de uma felicidade extrema. Uma outra coisa só para completar é que, eh, o ato do Otto não é bem recebido pelo Mário, e mesmo pela Ludmilla, que acham aquilo uma covardia tremenda, né, mas ele se matou em razão de a Ludmilla já não o querer mais, né, enfim. Enfim, depois disso, por isso que os doadores hoje são anônimos, Ah, sim, exatamente. Para evitar problemas. não é? Agora tem uma coisa nessa peça que é muito curiosa, quebrando o drama convencional, que é baseado no diálogo e tal, você tem momentos em que a personagem da Fernanda sai da a Fernanda, a atriz, sai da personagem e faz um comentário, olhando para o público, faz um comentário sobre a situação dela. E tem um efeito humorístico maravilhoso isso aí, né? E isso é uma coisa que o espetáculo explorou bem, né? Isso está nas críticas do tempo e tal, né? Esse jogo, ele sempre fez isso muito bem. Ele é um cara de uma geração posterior ao Brecht, né? Simultânea ou posterior, né? O Brecht morreu em 56, já tinha deixado toda aquela obra e tal. Então, ele usa muito bem essas inserções narrativas, expositivas, no meio do Que drama, é o efeito distanciamento. do distanciamento e que pode gerar humor, e que é uma um caminho para o humor muito eficaz, né. Por falar nisso, eu me lembrei aqui do início da peça Liberdade, Liberdade, que ele fez com o Rangel, né, Flávio Rangel, Uhum. que é uma peça de colagem, né. E é uma peça, assim, absolutamente interessante, porque eu acho que traz um monte de discussões sobre a democracia, sobre a filosofia, sobre o estar no mundo, etcétera. E a peça começa com, evidentemente, o ator era o Paulo Otran, e aí o Paulo Otran fala algo mais ou menos assim que: "Nessa vida nós temos que tomar posição".
Tem que tomar posição. Ou você fica à direita, ou você fica à esquerda, ou você fica no centro. Mas é muito importante tomar posição. Porque se vocês ficarem mexendo aí nessas cadeiras desse teatro, que são muito barulhentas, não vai dar para fazer o espetáculo. É verdade. Eram Paulo Otran, Vianinha, o Eduardo Viana Filho, Tereza Raquel e Nara Leão, né? Nara Leão vinha do sucesso do Opinião, né? Que tinha estreado em dezembro do ano anterior. Que ótimo! E ela cantava algumas canções e tal, no espetáculo. Não tinha aquela marca de música o tempo todo, mas não deixa de ser um musical. E é uma colagem, como você sabe, né, de textos que vão de Moreira da Silva a Winston Churchill, e, enfim, do Noel Rosa, né, com aquele samba em que ele fala da guilhotina, e aí eles aproveitam para fazer uma gozação com Castelo Branco, que não tinha pescoço, tinha um pescoço curto e tal. Então, o que é interessante na peça é a alternância, quer dizer, uma das coisas interessantes é a alternância de humor e drama. Essa é uma peça épica, completamente, né? Você não tem personagens, você tem atores dizendo textos para a plateia. Uma das cenas mais geniais que eu acho nessa peça é a que se refere à liberdade dos Estados Unidos, em que se declara que a liberdade, ao contrário do que muita gente acha, existe. A liberdade americana, aliás, tem até nacionalidade, ela é francesa. Ela tem 40 metros de altura, é feita de concreto e latão, e tem aquelas coisas pontudas na cabeça. E, aliás, está numa ilha, a Ilha Ellis, onde é proibido pisar na grama. E o Paulo Otran diz, ou seja, está numa ilha, ou seja, não entrou no território americano. Ainda. Né? Verdade. Não chegou lá, né? Então é muito interessante. Agora, tem as coisas do Unamuno, né, que são trágicas e tal, embora também haja uma piada envolvendo os militares do Franco, né, na Espanha. Aparece um problema lá e tal, e alguém diz para o militar, olha, temos um problema aqui. Aí ele olha e diz assim, isso aí é uma coisa que qualquer criança de 3 anos resolve. Aí depois ele pensa melhor e diz assim, tragam-me uma criança de 3 anos. Você sabe que uma coisa que também me chamou muita atenção nessa peça e que me faz pensar até hoje, é que eles estão discutindo ali sobre a poesia. E aí um comenta assim, fala assim, olha, os fascistas também fazem belos poemas. E aí eles cantam Cara al Sol, dos falangistas espanhóis. Uhum. Eu acho isso muito interessante, porque eu discordo dessa ideia de que a poesia fosse alguma coisa em si revolucionária. Depende, se for um texto escrito por um fascista, que revolucionário tem nisso? Não é? Uhum. E aí é muito interessante, porque os futuristas, em geral, por exemplo, eram extremamente autoritários. Extremamente autoritários. Sim. O chefe dessa O facção Marinetti. não, o Marinetti era um fascista, pô. Então, nessa peça tem esses insights assim que eu acho muito Uhum. interessante para a gente pensar, É né? verdade, é verdade. Inclusive o, o integralismo brasileiro criou hinos e tal. Havia um hino que tinha a letra do Plínio Salgado, né? Então é uma habilidade, né? Em primeiro lugar, assim, tecnicamente falando, eu acho que a poesia seria uma habilidade de dizer as coisas por modos menos cotidianos, menos convencionais, Mais expressivos. mais expressivos, né? Mas nada impede que um poeta, inclusive no exercício da sua poesia, seja um fascista, né? Então, essa direita que nos governou há alguns anos não queria nada com cultura, nem com poesia, nem com música, nem com literatura, né? Acho que o Bolsonaro nunca leu um livro, né?
Aliás, não, minto. Ele tinha 5 livros lá na estante dele, né? E ele já tinha colorido 3 ao final do mandato. É, E cultivava a agromúsica, né? também. A agromúsica talvez nem mereça esse cultivo, né? Mas assim, o fato é que você tem razão. O Marinetti foi vaiado em 26 em São Paulo. Ele veio fazer uma turnê e ele já estava associado ao fascismo. E as plateias, inclusive com italianos que moravam em São Paulo, o vaiaram, né? O vaiaram. E agora, e havia também uma corrente minoritária no expressionismo de tipo nazista também, né. Então essas coisas eu concordo com Concordo. você, acho que elas não são dadas de antemão. Ah, então o sujeito é poeta, logo é de esquerda, logo é democrata. Aliás, a esquerda também cometeu crimes enormes, né. Então, o fato de ser de esquerda, o que é ser de esquerda? Eu acho que ser de esquerda seria ser democrata, em primeiro lugar, né. Progressista. É, O progressista devia ser isso, né? você entender que todos devem ter uma voz na sociedade, né. Se você nega Claro. isso, você já não é de esquerda, né. Nesse aspecto, eu acho que o Milô, o interessante dele ele é, digamos assim, um artista pela vida. Não é um artista da necropolítica, né? Sim. Então eu acho que essa diferença é muito relevante, muito relevante. Ele tem, depois dessas peças que nós, mencionamos aqui, que foram as primeiras, ele tem, uma peça chamada Pigmalioa, que está Olha só. num volume lançado nos anos 90, eh, ao lado da né, e de A História é uma História, que é um desses textos colagem, né, A História é uma História. Pigmalioa é uma história deliciosa. É baseada ou inspirada no Bernard Shaw? Parece que sim, né, Pigmalião, Pigmalioa, né. Eh, e é aquela história de uma mulher muito simples, né, que toma um banho de loja e de aulas, né, e vai se tornar uma lady, né. O Shaw está criticando, né, aquela repartição por classes, né, que havia muito rígida e ainda há na Inglaterra, né. Mas, ao que parece sim, né. Eu não conheço o texto original, Pigmalião, mas sei que o Milor traduziu, né, e parece que está inspirado nisso, né. Mas basicamente é uma colunista social que mora numa casa. Ele insiste muito nesse tema, aparece em mais de uma peça. É a última casa em Copacabana, isso em 54. Já estava o bairro já estava tomado por prédios. E aí ela recebe uma sobrinha, e eh eh, essa sobrinha tem um defeito constrangedor, que é a cleptomania, né. Então, ao final, ela acaba vendendo, cedendo a sua casa, mas há uma série de movimentos dramáticos muito interessantes por revelarem, né, as os meandros psicológicos das personagens, né, e é uma comédia deliciosa, muito boa, né. Também acho estranho que não se tenha voltado a essa peça mais, né. É uma peça de 54, foi montada pelo Adolfo Celli, que é um dos italianos que fizeram o Teatro Brasileiro de Comédia, né. Sim, ele era muito engraçado, É. culto, assim. Depois ele fez uns filmes comerciais na Itália, voltou para lá e tal, foi casado com a Antônia Carreiro, né. Sei, sei. Bom, depois da Pigmalioa, há 2 outras comédias, que são, Um Elefante no Caos e Flávia, Cabeça, Tronco e Membros. Flávia só vai ser montada nos anos 70, né, mas em 63 ela foi, ela nasce em 63 e é publicada e montada nos anos 70, 77, salvo engano. E ambas usam o mesmo recurso de misturar, realismo e absurdo, né. Eu acho que Flávia, Cabeça, Tronco e Membros é mais feliz
que Um Elefante no Caos. Um Elefante no Caos tem uma história curiosa, que é a história de que a peça ia se chamar Por que me ufano do meu país? Lá Que é um título lá do Afonso Celso, né? Conde Afonso Celso. Acontece que os herdeiros disseram: opa, não dá. O Afonso Celso foi monarquista, né, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e tal. Inclusive, o neto ou bisneto dele, acho que bisneto, é o vocalista do Capital Inicial, né? olha só. É o Dinho. Mas, enfim, nesse momento a família se abespinha com o Milor e o Milor tem que aceitar, mas sai fazendo gozação, dizendo que, bom, não pode ser porque eu me fã do meu país, mas eu proponho que vocês chamem a peça de Porque me orgulho do meu torrão, ou alguma coisa assim. Ou quem for brasileiro, Sigars. Quem for brasileiro, Sigars e tal. E agora, o elefante virou Um Elefante no Caos, é o Brasil, né? É o Brasil, quer dizer, imperfeito, desajeitado, mas de algum modo único, né? Então, o Décio Almeida Prado comenta essa peça dizendo que, uma vez mais, mas ele fala de uma forma tranquila, assim, condescendentemente a gente cai nisso de amar o Brasil, apesar dos seus defeitos elefantíacos, né? Então, mas assim, Flávia Cabeça, Tronco e Membros me parece mais ousada. Há um personagem chamado Paulo Moral, né, que é um juiz, que acaba dando sentenças absolutamente estapafúrdias e perigosas, porque ele está absolvendo assassinos, né? Sei. Então, há uma crítica muito intensa. A peça é um pouco na linha do ionesco, ou seja, as coisas começam aparentemente realistas e o absurdo vai se avolumando e ao final você já tem uma situação completamente surrealista ou surreal, né? Então, o Milor estava muito atento, esteve sempre, eu acho, às correntes literárias, filosóficas e tal. Ele só não era um sujeito de aderir mecanicamente a nada, né? Ele era, como dizia o Paulo Francis, um individualista. Aliás, aqui tem uma coisa muito curiosa. Na contracapa do Um Elefante no Caos, o Milor reuniu algumas falas contrárias à peça. Ah, é? Ele diz assim, Paulo Francis, por exemplo, diz: Milor é um individualista pré-marxista preso a um sistema ético familiar, né? Ou seja, atrasado, Mafioso. né? Ou isso, né? O outro diz assim, o Brício de Abreu diz: um enredo nada tem de interessante. O Henrique Oscar, que foi dramaturgo também, diz assim: o título nos parece pouco feliz para dar uma ideia dela ao futuro espectador, além de pouco popular e pouco atrativo, com essa palavra pouco simpática e nada atrativa, que é caos, né? Milor Fernandes, a Bárbara Eleodora, né, famosa pela aspereza, disse: Milor Fernandes não resiste à tentação de querer interpretar o Hamlet e volta e meia tenta ser poético ou, mais especificamente, lírico. Nessas ocasiões, seu fracasso é quase tão completo quanto o seu sucesso nos momentos de humor, caindo no óbvio, no formal, mesmo no piegas. Miroel Silveira, que foi um crítico também de São Paulo, contemporâneo lá do Décio, disse que há em Um Elefante no Caos, porém, uma surpresa de outra qualidade, de qualidade bem menos animadora. O autor é reacionário. E ele que se E ele mesmo incomodava com as citou. críticas, ele citou tudo aqui na contracapa. Algumas opiniões da crítica contra Um Elefante no Caos, né? Excelente, excelente. Mas eu queria comentar, Henrique, bota ali no ar comentar aqui
a parte humorística e gráfica do Milor. Só para relembrar, quando a gente estava falando lá da bandeira de Minas, a Cora Rony, que era mulher do Milor, então era filha do Paulo Rony, latinista, etc. E eu imagino que o Milor conviveu com ele e deve ter aprendido muito essa coisa. E eu acho também muito interessante essa coincidência da Cora, porque a Cora é uma jornalista, coleguinha nossa, especializada em internet. Ela tinha uma coluna sobre internet. E é muito interessante porque o Milor foi dos primeiros artistas brasileiros a desenhar no computador. No computador. E escrever textos no computador. Então ele era vanguardista nesse sentido também. E aí, durante muito tempo, ele publicou suas colunas, seus desenhos, charges, na Veja, na Isto É, na Folha de São Paulo. E aí eu botei aqui algumas capas, algumas matérias que ele publicou na Veja. Aqui, por exemplo, a gente tem uma em que o cara da pesquisa está perguntando se a moça vai votar no Gallup ou no Ibope. Próximo, Henrique. Aqui ele misturava haikais, né? Minha tia, simples como um bom dia. Com que habilidade você estraga qualquer felicidade? Aqui uma crítica à psicanálise. A psicanálise prova, pode se enganar todas as pessoas todo o tempo, incluindo o psicanalizado. Aperte bem entre o indicador e o polegar. Se der para segurar, é o salário mínimo. Aqui ele fazia essa brincadeira muito interessante com os provérbios antigos, né? Então, uma aqui muito interessante, ele faz uma jogadinha do quem é. Acorda às 6, faz 10 minutos de flexões. Monta a cavalo durante 1h30. Faz 10 minutos de sauna. Ao meio-dia, joga uma partida de futebol. Às 3 da tarde, pratica Cooper, entre 3.600 metros, em 32 minutos. À noitinha, faz halterofilismo durante 23 minutos. Quem é? Presidente Figueiredo, não? Presidente Figueiredo. Essa frase dele é muito legal, né? Livre pensar é só pensar. Quem é que impede? Isso é uma coisa muito interessante. Eu descobri que essa ideia é do Spinoza. Ele dizia: nenhum ditador é capaz de entrar na sua cabeça para te dominar. Bom, hoje com os chips aí já é possível, mas naquela época não era. E na época do Milor ainda não era. Você pensa, pô, quem é que vai te impedir de pensar? Aqui é muito interessante, algumas coisas que parecem triviais, não são. Por exemplo, o tempo não existe. Só existe o passar do tempo. Essa frase, ela é einsteiniana. Porque para o Newton, o tempo existe, é algo absoluto, concreto, etc. Para o Einstein, não. Para o Einstein, ele calcula a duração, é uma relação das coisas. Então, de fato, o que existe é só o passar do tempo. O tempo em si não existe. Aqui, no Planalto, muita gente de 4 fingindo que está apenas procurando a lente de contato. Poética. Essas páginas saíram Na Veja. na Veja. Na Veja. Tem também na Isto É. Depois, né? Depois. E eu tinha uma coleção das 2 revistas, e um dia estava ocupando muito espaço, falei, vou jogar fora. Aí eu cortei. É um monte. É uma riqueza esse troço aí, né? Aqui é a Via das Dúvidas. Aqui já são... Isso aqui é de um livro que o Instituto Moreira Salles publicou e que vai republicar agora. Grande parte da obra do Milor vai ficar à disposição do público. Aqui, olha que coisa absolutamente genial. Um general olhando as estrelas,
E as Tem 4 e estrelinhas as da. estrelas são milhares, né. Não é? É, Isso aqui é é ótimo. muito Isso aqui legal, é. tem palavras, né. Aqui o Papai Noel comendo a rena. Ai, ai. Aqui, gnomos de Rolim. Rolim é Milor ao contrário, né? Ele fazia muita brincadeira com o nome. Aí ele diz: a heterodoxia, meu filho, é a ortodoxia que caiu na vida. Aí o gato que tá lendo o jornal, que cara mais chato. Aqui eu acho genial. Tem dois grupos de pássaros nos fios, né? E os de cima falam assim: metaleiros idiotas. E os de baixo entortando as linhas ali, né. É uma crítica aí ao rock, né? Foi um desastre horrível, nem um pingo de sangue. Esse aqui é genial. Todo círculo é vicioso. Essa aqui também é muito genial. Você vê O menino o preto, né. contraste do menino fazendo. Como é que chama esse? Malabares. E aí comparando com os faróis ali, né? É Sim, genial, sim. né? Isso É, resume o. resume. Ele tinha uma frase em que ele dizia, "Tá certo, você me diz que uma imagem diz mais que 1000 palavras, agora diz isso com imagens", né. Diz isso. Ele disse. E ele dizia, né. O Paulo Caruso, nessa entrevista, até disse: "Ué, você apreciou a imagem, privilegiou a palavra, mas você tem coisas que são, muito eloquentes sem palavras". Ele não respondeu, né, nessa entrevista à Roda Viva. Ele não podia ter respondido porque a imagem já estava lá. Pois é. É. Tudo bem, mas meu pai está muito mais no vermelho do que o teu. Essa aqui também é muito interessante, né? A comparação do pavão com o general emedalhado ou emerdalhado Sim. Ele fustigou os militares o tempo todo, o tempo né. todo. Os O tempo militares todo. no poder, eu digo, né. Aqui o Milor tem essa história de ser individualista, né? Que era mesmo. Ele Uhum. era cioso disso. É. Eu acho genial isso, porque ele está com um telescópio ao contrário, decifrando o meu universo interior, né? O universo é que está estudando ele. É verdade, é. Isso aqui é uma coisa que eu acho uma obra-prima. Uma Esse paráfrase. é o Guernica, 1 minuto antes. Então ele bota o quadro do Picasso com a família, com o touro, tudo ali brincando, etc. Aham. E lá na janela, no canto superior direito, vem um avião nazista. Sim, Isso é uma obra-prima, pô. verdade. Quem vem lá? Amigo ou banqueiro? Tem a frase famosa do Brecht, né, É, quem funda é pior do que "Quer assaltar coisa, um banco é pi fundar um banco. fundar um banco". Agora vamos lá. Aqui é o seguinte: a brincadeira que ele fazia com a própria assinatura, né? Lembrando, só para lembrar, todo mundo sabe disso, mas é bom repetir, que o nome original dele seria Milton. E aí o escriturário lá do cartório errou, É. não cortou o T, e o N ficou meio estranho. Ele achou bonito esse troço de Milor e criou um nome absolutamente original, né? É. Com 17 anos. 17 anos. Olha que coisa genial. É. Ele ilumina a lâmpada. Aham. Brincadeiras com o nome, né. É, brincadeiras com o nome. Rolim. Uhum. A próxima Rolim é quem uma era? das mais interessantes. A próxima. Essa aqui, ele. A borboleta, né? O M aqui é uma borboleta, ele já catou o resto ali.
Mas quem era Rolim? Era algum Rolim, não, personagem? Milor ao contrário. Ah, tá. Sim, sim. Essa aqui eu acho que é a das mais geniais. O Cristo Redentor, a chuva e as nuvens formando o nome dele. É verdade. Não Aham. é genial? É. A morte é hereditária. Ele falou muito em morte, né? Ele falava, né? Porque o Milor não acreditava em morte, né? Ele é dos. Acabou. Ele é desses caras que acreditava era na vida, né? Então ele. É impressionante. Eu estou dizendo isso porque, como eu também fui leitor do Pasquim, desde lá pequenininho, e depois eu mesmo trabalhei na imprensa alternativa, né? No Jornal Movimento, a gente acabava sendo formado, instruído, inspirado nessas figuras, no Milor, o Paulo Francis, numa certa época, o Ivan Lessa, o Enfio, depois o Veríssimo. O pai Uhum, eu já tinha lido antes, mas depois li o Luiz Fernando, né? A uhum, gente... E essas coisas, eu acho que foram influências muito grandes para uma geração que via o Brasil de uma maneira muito crítica. Então, eu mesmo, algumas matérias sérias que eu fazia no Jornal Movimento, às vezes eu botava um epígrafe, uma frase do Milor. uhum. E havia também um outro aspecto que eu acho interessante, que às vezes você se irritava com ele, cansava, e aí eu tirava férias do Milor. Eu falei assim, eu vou ficar sem ver o Milor durante um mês ou dois, porque se repete, né, essa coisa Uhum. da imprensa semanal, toda vez, tal, aí eu tirava férias dele. Mas realmente é um cara que me inspira até hoje. Me inspira até hoje. Eu, no meu perfil do WhatsApp, eu tenho aquela frase dele assim: livre como um táxi. Eu acrescentei, ou Uber. Hoje o Uber, né? Hoje o Uber, né? Mais Uber do que táxi. Você. Acabou o nosso tempo? Não, temos ainda. Eu só queria, assim, se possível, Por favor. para encerrar, é, queria ler esse trechinho aqui em que eu cito uma, uma fala que vem ao final dessa peça aqui. Deixa eu achar. Já vou achar essa aqui. É, Duas tábuas e uma paixão. Sei. Né? Inclusive, essa ilustração, naturalmente, é do Milor, como a gente já percebeu. Ele põe ali Milor Fernandes, 1924, 1962. Né? Ou seja, ele dá a data errada do seu próprio nascimento. Ele assumia 24, porque eu estava na certidão, mas, como você sabe, Ele nasceu ele no ano nasceu em anterior. 23 e foi registrado meses depois, né, do seu nascimento. Né? Duas Tábuas e uma Paixão, duas mulheres aqui, que são personagens da peça, acho que a alusão é essa, levantando o corpo do Milor, né, e e o levando ao céu, talvez. Mas, ao final da peça, o que a gente tem em relação à morte, não é nenhuma resposta, nem uma tentativa de resposta, mas é uma figuração do desespero que pode acometer uma pessoa que sabe que vai morrer. Ah, É a mãe da atriz Cordélia, que é a personagem principal de Duas Tábuas e uma Paixão. Eu poderia ler um trechinho claro, aqui? mas por favor. Então, é isso aqui. Antes eu tinha comentado aqui no texto a peça A Viúva Imortal, que faz uma espécie de louvor da vida terrena
sem maiores preocupações com o que venha depois, né? Então ele diz: o céu é muito alto, a coisa é aqui na terra. Só para que se entenda o que eu vou ler agora, que são os parágrafos finais desse artigo. Eu digo assim: a peça Duas Tábuas e uma Paixão traz Cordélia, atriz que volta ao Brasil depois de alguns anos na Inglaterra. Sua mãe morreu há pouco e ela vem morar no apartamento da família, que precisa de severas reformas. Quem vai fazê-las é o mestre de obras Oswaldo, habilidoso, embora idiosincrático. A ação transcorre em 1981, quando se deu o atentado ao Rio Centro. Milor elabora sobre o episódio real, felizmente frustrado, imaginando que tivesse tido sucesso, com centenas de mortos e feridos. A direita homicida acusa a esquerda pelo ato e promove a perseguição de oposicionistas, notáveis ou anônimos. Os diálogos no apartamento nos informam dos fatos no mundo externo. Uma linha de enredo paralela, discreta, mas significativa, refere-se às impressões que Cordélia e a irmã guardam de sua mãe, vítima de câncer. Essas lembranças preparam a cena final, em flashback, na qual fala a senhora recentemente morta. Um trecho do monólogo derradeiro. Era isso que eu queria destacar. Não é um pesadelo, diz a mãe de Cordélia. Eu não vou despertar e estou apavorada. Não há tapeação, engodo, truque que me salve agora. Minha religião é uma mentira, não me ajuda em nada. É apenas, sei agora, uma partitura de rotas sem sentido. Perdão, uma partitura de notas sem sentido, criada para me iludir de que haverá uma vida eterna, e estou morrendo. E a filosofia que me ensinou que nenhum ser humano deve ter medo de uma coisa que não vai sentir, né, Epicuro, me assusta mais, pois esse é o maior medo que sinto, o de não ser. Uma consciência boiando no cosmo ou no caos, né? E ele diz, afinal, anestesia geral, profunda, universal, da qual ninguém voltou, ao menos para se queixar. Essa última frase é uma citação do Hamlet. Aí eu comento assim: ouvimos palavras de teor semelhante em Hamlet. A morte, aspas, é o país não descoberto, de cujos confins jamais voltou nenhum viajante, fecha aspas, na tradução do Milor. Ah, que ótimo. As duas comédias, essa e A Viúva Imortal, são mais propriamente existenciais do que metafísicas, pois não vislumbram transcendência, isto é, vida além do universo material que habitamos. A Viúva Imortal celebra a imanência, o corpo, o afeto, o aqui e agora, o que não responde, no entanto, às questões da mãe que permanecem. Que ótimo. Eu vou ler aqui Esse três. é o Milor, né? Milor. Que vai muito além da mera brincadeira Mas corriqueira, né? aqui na Bíblia do Caos, ele tem alguns verbetes sobre a morte. Uhum. E, como eu disse, algumas coisas são sérias. Por exemplo, pensamento final de todo mundo. Mas já? E por que eu? Por que tão cedo? Por que assim? Por que para sempre? Outra, o mal da vida é que todo mundo tem onde cair morto. A morte é compulsória. A vida não. Aí, aqui tem uma que eu acho absolutamente genial, que ele fala assim: morte súbita é aquela em que a pessoa morre sem o auxílio dos médicos. É verdade. Não é genial? É genial. Fernando, por favor, você tem a palavra para as considerações finais. É isso, eu acho que vale a pena nós celebrarmos, né, como costumamos fazer os nossos craques, e acho que o Milor, embora tenha tido muita atenção, tenha tido um sucesso muito grande, uma presença na cultura brasileira diária, né, por décadas, poderia ser agora, depois de morto, melhor tratado quanto às suas peças e também quanto às peças que ele traduziu. Então parece que vem aí ações da LPM, né, tomara que venham mesmo, que é a editora que tem os direitos da obra do Milor, e acho que é muito interessante situá-lo
entre os dramaturgos brasileiros, mostrando a curiosa mistura de realismo e absurdo que ele praticou e também a sua dança entre o drama estrito e o épico, né, em peças em que algumas delas os atores não falam entre si, os personagens não se Interage. não interagem, não contracenam, é tudo falado diretamente ao público, né. Então é uma forma também que ele inventou, não diria que ele inventou, mas ajudou a inventar, que é o texto colagem, e há várias formas desse texto, há umas que mesclam o dramático com o épico, outras são só épicas, e há dramas e comédias, muitas, que são, admiráveis. Eu queria destacar, só para deixar isso, Bonito como um Deus, da primeira fase da carreira, Flávia Cabeça, Tronco e Membros, nem precisa destacar, Liberdade, Liberdade também não. E essa peça admirável, aliás, A Viúva Imortal também, e essa peça admirável, que eu não tenho notícia de que tenha sido encenada, que é Duas Tábuas e uma Paixão, publicada em 82, mas não sei se montada. Se montada, não teve a repercussão que mereceria. É isso, enfim. Ah, Eu quero agradecer demais a você pela oportunidade de falar do Milor Fernandes. legal. Eu é que agradeço a sua vinda aqui, não é? Vamos esperar outras oportunidades. A gente está pensando em fazer uma celebração lá na Livraria Sebinho, e Uhum. desde já você está convidado para comparecer lá. Aí eu não sei ainda a data, mas provavelmente vai ser aí no início de setembro, né? E, e assim eu me despeço de você, agradecendo. E falamos aqui então com o professor Fernando Marques. E para terminar, só para lembrar que no dia 25 de agosto, estou lançando a minha primeira coletânea de poemas e prósias em Anápolis, na União Literária Napolina, ULA. Até mais, então, ao nosso próximo podcast.